Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa manhã de domingo, essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá com vida. É certo que alguns irmãos, alguns queridos, alguns conhecidos, nessa manhã encontram-se enfermos e alguns estão internados por causa da Covid. Alguns estão em tratamento, mas nós estaremos orando por vocês, por esses irmãos que estão em sofrimento daqui a pouco. Mas nós que estamos em casa, nós que estamos agora diante da tela do computador, da televisão, ou até mesmo o celular, nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. E que o Senhor se alegre, se agrade de nós nessa manhã. E que você que está bem de saúde, está tranquilo, adore ao Senhor, louve a Deus com alegria no coração. Eu quero começar lendo o Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Esse primeiro versículo do salmista que nos convoca a glorificarmos a Deus, a darmos glória ao nome do Senhor. Então, nessa manhã de domingo, que possamos adorar a Deus, dando glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, e depois nós vamos louvar o Senhor com algumas canções. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, muito obrigado por essa manhã de domingo, esse dia tão especial que o Senhor nos dá para adorarmos o Senhor, para te louvar. Agradecemos, ó Deus, pela noite que se passou, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e agora queremos prestar culto a Ti, queremos glorificar o Teu santo nome, e que o Senhor receba toda adoração, todo louvor, e que toda a glória seja dada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Bom dia, amados irmãos, graça e paz, amém? Estamos aqui mais um domingo pela manhã para juntos adorarmos, glorificarmos o nome do nosso Senhor. Vamos adorar então em nome de Jesus, com todo o nosso coração? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero
Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Essa paz que estou sentindo bem aqui dentro de mim é o amor de Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. A gente pode e deve confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Amém. Amados irmãos, nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Como eu disse no começo do culto, alguns irmãos, algumas pessoas conhecidas estão doentes. Alguns foram infectados pelo Covid-19, estão em tratamento. E eu não quero falar aqui, dizer os nomes, porque primeiro que essas pessoas não me deram autorização, mas nós queremos colocar diante do Senhor. Algumas pessoas estão também se recuperando de cirurgias, estão em casa, estão acamadas, então queremos orar. Se você conhece alguém que está enfermo nesse momento, que agora você coloque essa pessoa diante do Senhor. Se você sabe que alguém que esteja sofrendo, coloque esse nome diante de Deus. E queremos orar. Cremos que o Senhor é poderoso para mudar vidas, mudar situações. E nesse momento queremos nos colocar
diante do altar do Senhor, clamando, intercedendo, para que o Senhor Deus possa fazer um milagre nessas vidas. Então vamos orar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus querido, nessa manhã de domingo, queremos lembrar, ó Deus, da vida daqueles que estão sofrendo agora, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão internadas, estão no leito de hospital. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre elas, esteja liberando cura e restauração. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão aguardando resultado de exames, estão ansiosas, estão preocupadas. Colocamos essas vidas, ó Deus, no teu altar, e que o Senhor, ó Deus, dê paz, dê segurança, fortaleça a fé, que o Senhor venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Deus, com angústia, ó Deus, no coração, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão aflitos, aqueles, ó Deus, que estão realmente preocupados com o futuro, com o que vai acontecer, pessoas que não estão dormindo mais, estão, ó Deus, sofrendo com insônias. Deus querido, Pai amado, tem misericórdia, que a tua paz esteja sobre essas vidas, que, ó Deus, o Senhor venha acalmar esse coração, que essa pessoa, ó Deus, venha confiar no Senhor, entregar sua vida ao senhorio, aos seus cuidados. Oh Deus querido, Pai amado, peço por aquele, ó Deus, que precisa de uma porta de emprego, por aquele, ó Deus, por aquela que precisam de um milagre, ó Deus, na área financeira, em nome de Jesus, esteja, ó Deus, abençoando, esteja abrindo portas, esteja dando uma saída, dando sabedoria, dando uma ideia nova, em nome de Jesus. Pai, esteja despertando o teu povo, esteja despertando a tua igreja, dando alegria, dando paz, dando contentamento. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, ó Deus, no decorrer dos anos. Fortaleça o teu povo, abençoe, ó Deus, cada família da igreja presbiteriana da Barra do Itapemirim. Esteja abençoando e visitando agora, de uma forma toda especial, cada membro da nossa igreja. Fortaleça-nos, dá-nos a tua paz, a tua alegria. Peço por aqueles, ó Deus, que estão começando agora a jornada da fé, aqueles que estão para serem recebidos, ó Deus, como membros da nossa igreja, em nome de Jesus, esteja abençoando, fortalecendo, dando graças, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, amado irmão, confie no Senhor, que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos louvar a Deus com mais uma canção, em nome de Jesus. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que
Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago, capítulo 5, versículo 13. E eu gostaria que você estivesse aí prestando atenção na leitura da palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia, acompanhando essa leitura, e que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, como está a sua vida de oração? Como você tem lidado com essa questão tão importante da vida cristã? Você tem deixado de lado a sua vida de oração? Ou você tem buscado ao Senhor incessantemente? A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar, orai em todo tempo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá no Getsêmani: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que vocês não venham cair em tentação. Por isso, nessa manhã de domingo, eu quero trazer um despertamento para a sua vida. Para nós, crentes, para nós, membros da primeira igreja presbiteriana da Barra do Itapemirim, nós precisamos melhorar ainda mais a nossa vida de oração. Se você está orando, você precisa orar mais. Se você tem buscado ao Senhor, precisa buscar cada dia mais. Nós precisamos ter como igreja uma marca muito especial, que é a marca da oração. Nós precisamos ser uma igreja que busca a palavra de Deus, que busca conhecimento de Deus através da sua palavra, mas nós precisamos ser uma igreja de oração. Nós precisamos ser conhecidos como crentes de oração, pessoas que oram, que buscam a Deus. A palavra de Deus nos convoca à oração. A oração é um dos meios de graça que o Senhor Deus nos dá para buscá-lo, para cada dia mais colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas ansiedades. E é através da oração que nós alcançamos algumas bênçãos que estão prometidas pelo Senhor Jesus para nós nas Escrituras. Por isso nós precisamos cada dia buscar o Senhor em oração. Essa era a preocupação de Tiago ao escrever a sua carta. Uma carta muito dinâmica. Nessa carta, Tiago, ele está falando muito sobre fé e obras, essa dinâmica da vida cristã. Nós temos a nossa fé, mas essa fé nos leva a mover em direção às boas obras. Nós não temos uma fé estática, uma fé filosófica, mas nós temos uma fé que nos impulsiona a fazermos a vontade do Senhor. E ele encerra essa carta dando algumas instruções práticas à igreja do Senhor. O Tiago, ele tem em mente que a vida cristã, a vida do crente, ela não é isenta de lutas e provações. Ao contrário, ele sabe muito bem que a vida cristã, ela é permeada por lutas, tribulações, por adversidades. Mas ele encerra sua carta dando uma advertência. Qual é a advertência? Orar. E não somente orar, mas orar com fé.
E ele fala que a oração do justo tem muito efeito. A oração do justo, ela tem muita valia. A oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com você aquilo que Tiago compartilhou com a igreja do Senhor. E ele diz que nós passaremos por algumas circunstâncias. E ele enumera pelo menos 3 circunstâncias da nossa vida que nós devemos orar. A primeira circunstância é que ele fala assim: se está alguém sofrendo, ore. Se está alguém sofrendo, faça oração. A palavra aqui, sofrer, é uma palavra que diz respeito do nosso coração e da nossa alma. Está sofrendo, está passando por angústias, você está passando um tempo na sua vida que está trazendo tristeza para o seu coração, para a sua alma. Você está preocupado, essa preocupação está trazendo sofrimento. Você está angustiado, essa angústia está trazendo peso ao seu peito e não está deixando você dormir. Você está ansioso, você está em depressão. Tiago está falando assim: se você está assim, se você está passando por esse tempo na sua vida, você deve orar. É você mesmo, busque a Deus em oração. É você mesmo que precisa caminhar com Deus em oração. E você precisa experimentar através da oração o alívio de Deus. Quando eu leio esse texto, e essa palavra de Tiago para nós, no que diz respeito a sofrimentos emocionais, sofrimento da alma, nós lembramos do profeta Jeremias, quando ele estava em grande sofrimento, quando ele escreve o livro das Lamentações, e ele diz que o seu coração está despedaçado, não existe mais esperança para a sua vida, ele está amargando dias terríveis, na sua boca há um amargor, no seu coração há um sofrimento, e ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e ele começa a trazer à sua memória aquilo que pode realmente reverter o quadro da ansiedade, da depressão, da angústia, e ele traz ao seu coração a realidade de Deus. Ele fala: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele traz à sua memória que Deus é bondoso. Ele traz à sua memória que Deus é fiel. Ele traz à sua memória que é bom aguardar o Senhor. E isso meditando na palavra de Deus. Isso em silêncio. Por isso, quando você estiver em sofrimento, em angústia da alma, em depressão, em ansiedade crônica, que não te deixa dormir, e você está em sofrimento, você deve orar, e em sua oração trazer à sua memória aquilo que realmente pode dar esperança. É colocar diante de Deus o seu sofrimento, é colocar diante de Deus a sua angústia, colocar diante do Senhor, diante do altar de Deus, aquilo que está trazendo amargura, depressão para a sua vida, e na mesma hora, em oração, trazer à sua mente a realidade de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a bondade, a fidelidade do Senhor. Tiago está falando assim: se tem alguém sofrendo, ore. Nessa noite, nessa manhã de domingo, eu faço a mesma pergunta para você. Tem alguém sofrendo? Você que está me ouvindo, você que está me vendo, você está sofrendo, você está amargurado, você está preocupado, você está preocupada, ansioso. Busque a Deus em oração, coloque diante do Senhor o motivo da sua ansiedade. Se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o porquê do seu sofrimento, você não sabe o porquê da sua angústia, quem sabe está tudo bem na sua casa, tem dinheiro no banco, está todo mundo com saúde, mas o seu coração está apertado, você está triste. Mas um motivo para você orar, e em oração, pedir que o Espírito Santo de Deus revele a você qual a causa do seu sofrimento, qual a causa da sua angústia, porque muitas vezes
o nosso coração, sendo enganoso, nos engana. Ele entra em sofrimento e nós nem sabemos o porquê. A nossa mente fica conturbada e nós não sabemos nem o porquê. Mas o Senhor Jesus sabe. E nós podemos orar, e nós podemos colocar diante dEle o nosso sofrimento. E se nós não sabemos o porquê do nosso sofrimento, nós pedimos para que Ele venha nos revelar. E assim revelando, nós podemos, diante de Deus, colocar tudo no seu altar e esperar o cuidado do Senhor. Nessa manhã você não pode continuar sofrendo. Nessa manhã você não pode, de forma nenhuma, continuar angustiado. Nesta manhã você precisa orar, precisa colocar diante de Deus, precisa abrir o seu coração e derramar-se diante do Senhor. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Mas Tiago fala assim: mas se tem alguém doente, chame os presbíteros. Olha que coisa especial, que algo maravilhoso. A igreja do Senhor está junto com você, meu amado irmão. Você não está sozinho. Você não é uma ilha no meio do oceano. Você foi formado por Deus para fazer parte da família de Cristo. Você tem uma família. Você tem líderes que oram por você, que prezam por você, que sofrem por você. Você tem pastor. Você tem líderes que zelam por sua vida. Você tem irmãos maravilhosos. Às vezes você não está frequentando a igreja. Às vezes você está meio perdidão nesse tempo, nesse ano. Você primeiro precisa voltar para a igreja de Cristo. Você precisa novamente fazer parte da comunhão dos santos. Mas você precisa saber que você não está sozinho. Você não está sozinha. Por isso Tiago fala assim: olha, tem alguém doente? Chame a liderança da igreja, chame o pastor da igreja, chame os presbíteros, para que eles possam vir fazer a oração da fé. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é um princípio maravilhoso. Os líderes espirituais precisam te acompanhar. O apóstolo está dizendo assim: busque o pastor da igreja, chame o pastor da igreja, chame os presbíteros, para que eles possam orar por sua vida. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, tem alguém doente? E aqui é interessante que Tiago está falando sobre alguém que realmente está tão doente, que está sem forças de levantar. Essa pessoa está num estado crítico. E ele está falando assim: olha, chame os presbíteros, porque eles irão até você, até o doente, e farão uma oração. Mas não é qualquer oração, é a oração da fé, é uma oração daqueles que creem na restauração, que creem no poder de Deus, que creem no milagre, que creem que Deus pode fazer algo diferente. Tiago está falando: chame os líderes da igreja, chame os presbíteros, chame o pastor da igreja. Que não somente é interessante, que ele fala assim: olha, chame os presbíteros, que eles farão oração ungindo com óleo. É interessante que na palavra de Deus fala da unção com óleo, no sentido de que sempre no Antigo Testamento, quando ungia, a unção significava graça de Deus, bênção especial de Deus sobre aquela vida. E é claro que também faz sentido aqui quando Tiago fala ungindo-os com óleo, a bênção do Senhor sobre a vida do crente, uma bênção especial, uma graça do Senhor sobre essa vida. Mas também não podemos esquecer que a unção com óleo tinha muito a ver com o tratamento médico nos dias de Tiago. Ungia-se o doente com óleo, usava o óleo para curar as feridas. Então, possivelmente Tiago está falando assim: olha, você chame os presbíteros e eles orarão com fé, mas também usarão os medicamentos, usarão o tratamento, porque foi Deus também que deu inteligência para homens serem homens. Foi Deus que deu
inteligência e sabedoria ao ser humano para estudar medicina. Foi Deus que deu sabedoria ao homem para produzir remédios. E que Tiago está falando é o seguinte: olha, você sim, chama os homens de Deus, que eles farão oração, mas faça o seu tratamento. Busque o tratamento médico, porque é Deus que fará com que a cura aconteça. E isso é uma grande verdade, meu amado irmão. Você precisa orar com fé, mas você precisa fazer o seu tratamento. Você precisa tomar o seu remédio, porque é Deus que faz com que aquele medicamento, que o seu remédio surta o efeito necessário. É Deus que pode liberar uma palavra de cura. Mas o Tiago está falando assim: olha, vocês também precisam confessar os vossos pecados. Olha que interessante, Tiago está falando que alguns sofrimentos da nossa vida, algumas doenças que nós podemos sofrer, tem a ver com o pecado na nossa vida. E Tiago está falando assim: vocês devem confessar os vossos pecados e orarem uns pelos outros. E olha que interessante, ele começa dizendo assim: você precisa orar por você mesmo. Se você está triste, está sofrendo, ore por você mesmo. Busque a Deus em oração. Se tem alguém doente, chame os presbíteros e você receberá a oração. Mas Tiago está falando assim: vocês devem orar uns pelos outros também, confessando os vossos pecados e orando uns pelos outros, para que vocês possam ser curados. Olha que coisa maravilhosa, que dinâmica maravilhosa da vida cristã. Isso significa que nós devemos orar uns pelos outros, no seio da igreja do Senhor, na dinâmica da comunhão dos santos. Nós devemos confessar os nossos pecados realmente, abandonar o nosso erro, diante do Senhor, confessar a Deus, limpar a nossa vida, tomar a decisão de viver uma vida santa diante de Deus, abandonar uma vida de pecado, mas orarmos uns pelos outros. Você deve orar por si mesmo, mas você deve orar pelo seu irmão. Você tem buscado a Deus, você tem intercedido pelos outros, você tem se colocado na brecha para buscar a Deus em oração pelos outros. Tiago está falando assim: orem uns pelos outros, porque a oração do justo tem muito efeito. A oração do justo será muito eficaz. E aí ele termina dizendo, dando o exemplo do profeta Isaías. E olha só, a mente de Tiago é uma mente que está voltada ainda muito para o judaísmo. Tiago, inclusive, ele usou muitos termos aqui nessa carta, lá do hebraico. E Tiago encerra a sua palavra sobre oração, dando exemplo de Elias. E quem foi Elias? O grande profeta de Deus do Antigo Testamento, e fez grandes coisas, e teve muitas conquistas por causa da oração eficaz. A palavra de Deus diz lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17 e capítulo 18, que Elias, ele, através da sua oração de fé, um menino foi ressuscitado. Através da sua oração, uma oração de fé, essa oração eficaz, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, mas também através da sua oração, voltou a chover. Lá também, no capítulo 17, capítulo 18, diz que o profeta Isaías, ele teve um grande desafio diante dos profetas de Baal. Mas quando ele orou, fogo do céu caiu e consumiu o holocausto. Tiago está dizendo que Elias era homem semelhante a nós. Não tinha nada de especial em Elias. Elias estava sujeito aos mesmos sentimentos. Isso quer dizer, Elias também ficava com medo. Elias passava por angústias. Elias tinha dúvidas. Elias era homem como qualquer um de nós. Era profeta de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, Tiago nos diz que ele, tendo os mesmos sentimentos, ele orou
com instância, com perseverança. Ele orou realmente com fé, ele orou realmente crendo que o Deus de Israel poderia responder, e como o Senhor todas as vezes respondeu com fogo, com poder, com autoridade. E Tiago está falando assim, olha, nós devemos orar como Elias, porque Elias era como nós, era homem como nós, mas ele era um homem de fé, era um homem que confiava, que quando ele orava, Deus iria responder, Deus responderia com poder. Por isso nessa manhã, eu e você, meu amado irmão, precisamos da mesma forma, orar com instância, crendo no poder de Deus. Mas olha só, o segredo da oração de Elias e da resposta de Deus é que Elias orava sempre pautado na palavra de Deus. Quando ele ora para que o céu não derramasse mais chuva sobre a terra, ele estava baseado numa ordem de Deus. Quando ele ora para que o filho da viúva ressuscitasse, ele estava orando para que Deus fosse glorificado e para que aquela mulher pudesse crer que existia realmente profeta em Israel. Quando ele ora para que descesse fogo do céu sobre o holocausto, era para que aqueles sacerdotes idólatras, os profetas de Baal, fossem envergonhados diante do Deus de Israel, para que todo Israel pudesse realmente crer que existia um Deus sobre Israel e que eles não poderiam mais, de forma nenhuma, se dobrar a falsos deuses. Então você percebe que Tiago, ele não somente está nos instigando a orar, mas fazermos a oração da fé. E a oração da fé é aquela oração que está pautada na palavra de Deus. Quando nós oramos, e oramos com o nosso coração voltados para a palavra de Deus, quando realmente nós clamamos a Deus, confiando em suas promessas, não em nossas vontades, em nossos quereres, não em nossos desejos, mas sim no desejo de Deus, na vontade do Senhor, pautados na palavra de Deus, com certeza o Senhor Deus irá responder, com certeza a nossa oração será respondida, com certeza a nossa oração realmente será poderosa em seus efeitos. Por isso nessa manhã de domingo, eu quero convocá-lo à oração. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa voltar à oração, você precisa voltar a orar mais. Estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo dias cruéis, muitos estão passando um tempo de grande aperto, de provações, de tribulações, e nós precisamos orar, nós precisamos ser como Elias, orar confiantes, orar pautados na palavra de Deus, buscarmos ao Senhor, porque Ele responderá com fogo, Ele responderá com poder, Ele responderá com autoridade, e nós precisamos crer nisso, porque quando nós fizermos dessa forma, nós começaremos a ver milagres acontecendo na nossa casa, milagres acontecendo na igreja do Senhor, nós começaremos a ver sinais e prodígios. Ah, como eu quero ver isso! Ah, como eu quero experimentar esses dias! Ah, como eu quero experimentar dias como esses, que nós oraremos e o Senhor responderá a nossa oração com poder e com autoridade. Por isso nessa manhã eu quero mais uma vez te incentivar, meu amado irmão. Ore ao Senhor, busque a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse instante, nesse momento. Então feche os seus olhos, que o Senhor Jesus esteja fortalecendo o seu coração, fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado,
nessa manhã de domingo, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer-nos e despertar-nos, ó Deus, nessa manhã para a oração. Precisamos, ó Deus, ter mais comunhão com o Senhor. Precisamos, ó Deus, cada dia mais buscar o Senhor em oração. Precisamos experimentar, ó Deus, o poder de Deus, o poder do Senhor através da oração. Faça de nós, ó Deus, servos que oram. Faça da nossa igreja uma igreja que ora. Ó Deus, e que possamos experimentar dias poderosos. Poderemos esperar e, ó Deus, experimentar, ó Deus, grandes coisas vindo da parte do Senhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê uma manhã maravilhosa e que você, meu amado irmão, minha amada irmã, venha para o culto presencial à noite. O Senhor tem uma bênção muito especial para a sua vida. Se você, porventura, não pode vir ao culto, você assista o culto online, que será transmitido a partir das 19 horas, pelo YouTube. Mas não deixe que nada venha te atrapalhar vir para o culto presencial. Quero te encontrar aqui à noite e quero te cumprimentar aqui pessoalmente. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.